Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial aqui na tela da Rede Super. Mais um dia que o Senhor nos deu para nós estarmos aqui conversando, testemunhando daquilo que Deus fez. E hoje eu estou recebendo um grupo muito especial que tem uma história incrível, mulheres que se uniram com um propósito. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa história, um grupo que nasceu de encontros simples, mas que se tornou um movimento de fé, amizade e transformação. Elas são as amigas dele, estão aqui para compartilhar o que Deus tem feito através da vida delas, desse movimento. Sejam muito bem-vindos ao Blessing Show, as amigas dele. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá, prazer estar aqui com esse... Ó, gente, primeira vez que a gente recebe aí um grupo lindo. E ainda sentaram em escadinha, vocês combinaram isso? Não. Não? Maravilhoso. Gi? Prazer estar aqui. Estava ansiosa por esse momento. Estávamos ansiosos, né? Stephanie? Uma enorme honra estar aqui, compartilhar um pouco mais do que o Senhor tem feito nas nossas vidas e com essa conexão que é você. Amém. Monique? Olá, olá, uma alegria enorme. Jéssica? Olá, bom dia, né? Ou boa Bom tarde. dia, boa tarde, boa noite. E boa noite para todos. Que alegria estar aqui. Um prazer, Obrigada. meninas, estar com vocês. Ó, pra gente começar, eu quero que vocês contem um pouquinho de vocês aí pro pessoal, antes da gente falar do grupo. Quero que vocês falem um pouquinho de vocês. Gi, o que você faz hoje? Você é de Curitiba? Sou de Curitiba. Dá Curitibana. pra ver o sotaque. Raiz, Nossa, pé raiz. vermelho. Pé vermelho que fala? Não, não é, é mais pro norte, acho que ali, né? que Ah, é pé vermelho é no norte. Mais que é... Bicho acho do que- Paraná. Isso que fala, né? Bicho do Bicho Paraná. do Paraná, mas Curitibana, Curitibana raiz. raiz. O que você faz hoje? Então, eu sou doutora em psicanálise, sou terapeuta, terapeuta, mentora, empresária, escritora, Muito bom. mãe, esposa, Algumas coisas, né? A mulher, ela tem várias... dona de casa. É difícil quando a gente pergunta o que você faz. Gente, é tanta coisa, né? Muitas coisas. E a empresa que você tem de quê? De açaí, De açaí. uma empresa de açaí. Já tenho Maravilhoso. muitos anos e ainda tem uma parte dela. Tem toda uma história aí, né, Gi? Tem, Depois tem, você volta pra tem uma contar. história. Mas eu acho que a gente tem que... Vamos né? pincelar aqui, Eu né? acho Vamos que administrar aqui o não tempo, tem a gente pincela. A gente não vai ter o dia todo, A gente então pincela. é melhor Você conta. se conter um pouco. Stephanie, você? Eu sou a Stephanie, sou casada com o Felipe, mãe do João Vitor e da Laura. Atualmente eu tenho uma empresa no ramo de estética. A gente atua mais forte na parte da estética facial. Então, fora a graduação em estética e cosmetologia, eu também tenho graduação em direito. Ah, é mesmo. Atualmente, Você chegou a atuar? pouco, o meu objetivo era na época concurso, mas aí o Senhor ele vai direcionando a novos caminhos, e quando a gente vai em intimidade com ele, a gente vai entendendo o que é o nosso chamado. E hoje eu tô realizada na área que eu atuo. Atualmente eu tenho a clínica juntamente com a minha irmã, e a gente tá gostando bastante de atuar na A área. gente também gosta, principalmente. Ah, eu quero ir lá. Eu quero. cuido de Principalmente ela muitas das cuida. amigas. Ai, Aham. que maravilhoso. A gente trabalha bastante nessa parte de reconstrução. O legal é isso, que lá na clínica a gente não cuida da parte estética como só beleza. Vem muitos casos de reconstrução. A gente vai reconstruir com aquela mulher aquela imagem. E a gente também faz alguns atendimentos masculinos também. Então muitas delas levam, não só elas, mas vão com os maridos para dar aquele check-up repaginada. em casal. Aham. Muito bom, hein? Aquela tatuagem que você precisa Remover. E eu vou lá, hein? Dá Vai pra sim. dar um negócio aqui, né? Com certeza. Fazer uma alinhada aqui. Aham. Esses dias perguntaram, meu irmão perguntou se eu tinha feito botox. Eu dei uma emagrecida esses dias, aí meu rosto ficou assim, tem que ir lá. Pergunta, o emagrecimento é a harmonização facial natural, né? Menina, Mas a não gente tem é. que fazer um bioestimulador, alguma coisa, sempre tá melhorando, né? Muito bom, vamos lá. Qualquer coisa a gente faz, de repente, um quadro lá, já Com pensou? certeza. E a estrutura lá é tão linda, a gente Que pensou com legal. tanto amor e carinho, você vai gostar. Muito bom. Monique tá aí em novas fases, né, Monique? Totalmente. Deus escrevendo uma nova história. Eu, me chamo Monique, também casada, mãe de 2 filhos.
desde o ensino médio, sempre almejei a profissão, né, de dar aula, professora. Fui atrás, trabalhei por muito tempo, né, na educação infantil, mas foi alguns anos atrás que o Senhor começou a escrever uma nova história, então hoje escritora também. E uma novidade aí também que já vou compartilhar com vocês, agora apresentadora do programa Mulheres de Fé na Rádio Paraná Oficial. Olha, Então, vivendo um novo tempo de Deus, ainda um pouco nervosa com tudo que está acontecendo, mas muito feliz e muito grata porque eu vejo a mão de Deus em todo o tempo, cuidando de cada passo. Trabalho agora, atualmente, também estou dando aula, eu vou conciliar, né, esses 2 projetos aí, o grupo das amigas, então tô aí, o eis-me aqui, né? Até quando a gente conversou esse dia, ela falou, quando a gente diz eis-me aqui, há um poder nessa palavra, né? E a gente tem que estar disponível, né? E disposta a estar onde o Senhor nos coloca. Não é fácil, tenho falado muito isso. Seja forte e corajosa, é assim que o Senhor tem me forjado. Para entender e estar no lugar certo, com as pessoas certas. Então é isso. bênção. Deus é perfeito. E às vezes a gente faz os planos, a Bíblia fala sobre isso. Nós fazemos planos, mas os planos do Senhor são muito melhores que os nossos. E é confiar que Ele vai guiar cada passo, né? Exatamente. Muito bem. Jéssica! Eu também estou numa fase nova, uma estação diferente. Eu sou professora. Fui professora de sala de aula por 16 anos, sou neuropsicopedagoga também, e agora escritora, mas eu falo assim que Deus, ele tem novas estações, além de amiga, né? Agora eu sou boleira também, estou em casa trabalhando com bolos caseiros, artesanais, e eu acabei amando essa profissão nova, né? Aquilo que Deus faz, ele também capacita, né? Sim. E aí estou em casa, sou mãe do Vinícius, esposa do Celso, apaixonada por Jesus, e agora atualmente estou fazendo os bolos caseiros, mas por muitos anos trabalhei em sala de aula. Um beijo já para os meus alunos, que eu amo tanto. Sou prof particular, então quando tem alunos que precisam de aulas, aí eu atendo na minha casa também. Mas você dá aula de qualquer matéria? eu sou até o 5º ano ali, né? Então, as dificuldades que as crianças têm no aprendizado, a gente vai lá e ou reforça ou faz um atendimento pedagógico mesmo. Maravilhoso. Manda um beijo aí pro marido, pros filhos, aí depois a gente volta. Vini, aqui, te amo. Celso, Você te esqueceu amo. de uma futura palestrante. A futura palestrante. Aê, muito Amei, bom, amém. Todas aí, né? Quando a gente se dispõe a falar daquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente tem que estar preparada para ir a lugares que nem a gente imagina. Então, são todas palestrantes também. E vocês já têm aí esse ministério, vocês já falam ali para as mulheres do grupo. A gente vai falar, calma aí. Você que está curioso para saber aí do grupo As Amigas dele, a gente vai chegar lá. Antes eu quero aí continuar sabendo um pouquinho de vocês. Monique, manda um beijo aí pra família que eu esqueci. Eu tava até pensando aqui, porque elas falaram um nome, eu falei, meu marido vai falar, você não falou meu nome. Tá vendo? Então, beijo, Mozia, Valentina, Heitor, que são umas bênçãos na minha vida, né? Tudo que eu sou é porque eles estão ali me apoiando. Então, beijo. Vai chegar na sua vez, calma aí. Quero dar um beijo enorme pro meu marido, Felipe, e pros meus filhos, o João Vitor e a Laura. A mamãe ama demais Olha vocês. aqui, ó, nessa aqui, ó. Essa aqui. Mamãe ama demais vocês, meus amores. Eu também amo eles. Cada dia. A minha razão de viver também não é só, o marido não, só por, crianças, né, por Deus, mas é por vocês também. O marido não? Mas as crianças. Ama como irmão. Gigi, você manda beijo. Um beijo pro meu marido, Marco, que tá trabalhando. Parceiraço ele, né? Nós também. temos uma fábrica de móveis e ele tá, acho que hoje, se eu não me engano, tá em Ponta Grossa, fazendo uma loja lá, um shopping. Então tá trabalhando bastante. Um beijo também para o meu filho maravilhoso, o André, uma bênção na minha vida, muito companheiro. Um beijo para minha enteada, Iralis, para os netinhos, que já tem 2 netinhos da Iralis, o Bento e a Maria, que são
lindos, maravilhosos. Um beijo pra minha mãe e minha irmã. Eita, Se eu não bicha, der aí mandar agora- beijo pra minha Manda, irmã. mãe, irmã, Manda pai, beijo. Da mãe da vocês. irmã. irmãos. Minha mãe, Tia Maria, um amor. que também cuida da Ah, gente, intercede, Ela nossa é a intercessora. cobertura, ela é Nossa a anciã cobertura. do grupo, sabe? Cobertura Ela é nossa espiritual, anciã. Deus fala com ela lá, ela passa pra gente aqui. E onde é que ela tá? Ela mora? No No litoral, litoral. Marisol ali. No Marisol? Pontal do Paraná. Hum. Ela mora lá, mas a gente se fala todo dia. Nós conectamos todos os dias. Eu faço o devocional e ela já me passa o que Deus... Olha, Ai, hoje, que assim, tudo. é uma benção. Um beijo uma pra benção. Tá senhora. longe, mas tá mais perto que Tá muita bem gente perto. por perto. É uma Que benção. maravilhoso. Minha irmã, Roseles, as sobrinhas, Todo vamos mundo. parar, né? Senão Manda essa família inteira. aproveita e Kelson manda um e a beijo Karen. também pras meninas ali que vão no grupo, né? Já aproveita. Isso. As Beijo nossas pra amigas, todas, nossas as amigas Nós amamos dele. vocês. Amamos vocês. Amamos. Tem uma surpresa amanhã. Então, quem for, Tem que Tem ir. mais Ó, tá surpresa vendo? Tem amanhã. que ir nos encontros que sempre tem surpresas. tem sempre, surpresa, sempre tem surpresas. convidados especiais. É amanhã, né? É sábado. É, o programa não vai ao ar. Mas É, vai ter o de então, dezembro. vai ter, Não, exatamente. tem o de Isso. dezembro. tem vários convidados encontros pra especiais. você. A gente vai falar. Se você quer participar desse grupo também. Dentro do É WhatsApp, uma a benção. gente passa demais. todas as informações. Isso, lá no Instagram. Nesse a gente tem uma celebridade lá também. Vai estar lá no nosso programa. Isso. No nosso, Sempre tem pessoas muito especiais. nosso encontro. Meninas, vamos ver aqui se dá tempo nesse bloco, mas eu quero saber o relacionamento de vocês com Deus. Vocês nasceram em lar cristão? Não, eu não. 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 Você foi tendo um encontro com Deus durante a tua caminhada? Como é que foi? Sim, trabalhava numa empresa e comecei muito nova nessa empresa como supervisora, depois fui gerente. E a empresa estava com dificuldades e ele era cristão, chamou uma pastora para orar pela dificuldade da empresa e aí lá foi minha mãe na fé. Eu já tinha tentado em tudo que era lugar, tinha religiões, eu já tinha buscado em várias. E lá, nesse momento, tive uma mãe na fé lá, que daí foi me conduzindo. Uau, quantos Só anos foi você nesse tinha? momento. Uns 19 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Que importante, né? E Deus, quando Ele quer pegar a pessoa, trazer pra Ele coloca as pessoas, né? Às vezes num lugar que você não imaginava, Não. mas você teve essa... Deus tem suas estratégias, né? Sim. Que maravilhoso. Você, Stephanie, nasceu no lar cristão? Eu não nasci num lar cristão, mas desde muito nova eu sempre lembro da minha mãe. A gente frequentou já a igreja católica, a igreja evangélica, mas a partir dos meus 5 anos de idade eu lembro que a gente ficou numa casa só e dali em diante eu congreguei e cresci ali dentro. Então, participei de ministério infantil, de evangelização, a gente tinha um grupo de dança, né, que era o grupo Abba Pai. Você dançava? Isso, a gente fazia Olha! evangelização através da dança, daí tinha acampamento. Então eu cresci com essa raiz cristã, né, desde muito pequena. E no período de adolescência, que a gente fica mais sem se entender, né, como o autoconhecimento ele é muito importante para a gente permanecer, né, naquilo que o Senhor tem nos direcionado. E nesse momento ali eu me perdi um pouco, uns 17, 18 anos, e com 24 que eu retornei a frequentar a igreja, mas o meu relacionamento com o Senhor não era desses ritos, vamos dizer, desses parâmetros. O meu relacionamento mesmo mais próximo com o Senhor, eu digo que tá de 4 anos para cá, o qual eu vivi algumas fases difíceis, familiares, e eu falei assim, estou cansada de querer controlar tudo. E aí no secreto, na minha casa, que o Senhor me encontrou, que eu busquei de verdade, de coração entregue, e daí em diante o Senhor só tem me transformado, me forjado, me fortalecido, e eu posso dizer que a Stephanie de 4 anos pra cá é totalmente diferente da anterior, da versão anterior, e assim, ele tem me unido, me aproximado de pessoas que só têm fortalecido o chamado dele na minha vida, e é aquele negócio que a gente falou, né, o eis-me aqui. Foi ali que eu resolvi entregar realmente o controle da minha vida a ele. E parece que quando eu tomei essa decisão foram os momentos mais desafiantes que eu tive, né? Porque ele tira a gente da zona de conforto.
mas eu tô amparada. Então, os desafios acabam sendo superados mais tranquilamente por conta disso. Que bênção, que lindo. Depois você vem aqui contar também mais Conto, detalhes, sim. né? Monique, e você? Então, eu não cresci num lar cristão, né? Onde havia obediência, né? Onde frequentavam a igreja. Mas a família, por parte da minha mãe, as irmãs dela, todas sempre na igreja. Então, eu vejo na minha vida a intercessão e o poder da oração. Porque eu não era, mas eu vejo como livramentos e a forma como o Senhor foi me conduzindo, né, na minha vida, como a intercessão das minhas tias foi importante. Então, quando eu estava com elas, eu estava conectada com a palavra, eu ia à igreja com a minha prima, eu tinha essa relação. E dentro do meu coração eu sabia que era este o meu lugar. Então, com 15 anos, eu tomei a decisão do batismo, me batizei. Mas foi nesse período também que eu conheci o meu marido, que não era cristão, não era, né, não frequentava a igreja. Mas foi com ele, aí infelizmente eu acabei não me permanecendo, né, na decisão que eu tinha tomado e fui pro mundo, né, fui viver outras coisas. E aí também a partir de uns 3 anos atrás, 2023, que eu decidi voltar. A gente sabe, né, onde é o nosso lugar, quando a gente conhece a Deus. Por mais que a gente ande por outros caminhos, ele nos chama de volta, né? Então foi também uns 3 anos atrás que eu voltei, que eu me posicionei, que eu decidi que eu queria caminhar com Cristo, que era outra vida que eu queria levar. Eu lembrei daquela menina de 15 anos, né? Que um dia almejou e sonhava, né, em viver. E aí também fui passando por um processo muito difícil, mas foi nesse tempo que o Senhor trouxe meu marido, também ele se converteu. Eu lembro que em 2018 eu ganhei uma Bíblia do meu sogro. E porque, como eu falei, né, não caminhava, mas eu sempre sabia. Então eu não tinha Bíblia. Eu lembro que no Natal de 2018 eu pedi pro meu sogro uma Bíblia. E eu escrevi na capa dela assim, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro que nesse período eu falei, Mozia, vamos ler um salmo todo dia. E eu fiz. A gente leu um salmo todo dia, a gente orava. Mas era um pé no mundo, né, sempre dividida. E aí, quando eu decidi, e quando ele se converteu, hoje eu olho, a minha Bíblia tá velhinha, porque, né, já uso bastante, mas quando eu olho, eu lembro desse dia que eu disse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu vivo, graças a Deus, a gente tem a igreja, a gente serve, minha filha também se converteu, se batizou, e agora, graças a Deus, o Heitor tá crescendo já num lar estruturado, né, num lar obediente. Que bênção. Bênção demais. Meu Deus, Deus é perfeito. E é o que a gente também estava falando aqui. Às vezes você comete erros, se desvia, mas quando o Senhor, ele chama, e dá pra ver, né? Você teve um encontro de verdade com Deus, porque às vezes as pessoas percorrem os caminhos e às vezes voltam e não volta totalmente entregue. Então, o que Deus faz não fica completo, né? E você precisa entender isso e realmente viver o evangelho, que faz total diferença. Quando eu me batizei, então quando eu tava chegando a época do batismo, foi bem quando eu conheci meu marido. E eu fiquei angustiada nessa época, porque eu quero me batizar, quero ir na igreja, mas ele não é da igreja. E eu orei ao Senhor, que se fosse ele, né, que o Senhor me respondesse. E o Senhor foi me respondendo, e no dia do batismo eu falei, Senhor, eu vou convidar ele. Se ele aceitar ir no batismo, eu vou entender que é uma direção do Senhor, que eu não tô no caminho errado. E aí eu liguei pra ele, vai ter o batismo, tal dia, você quer ir? Quero. Como que é? Ele não sabia, ele não conhecia nada. Olha. Falei, vai ser assim e tal. E ele foi, a gente foi junto e tal. E aí, chegando no batismo, eu orei e falei, Senhor, se for ele, o Senhor vai falar com ele. E eu lembro que eu tava sentada na frente, né, que tava um culto pra que iam se batizar, e ele lá atrás. E eu lá na frente, o pastor pregando e tal. Daqui a pouco ele, você de boné, levanta. Eu não acredito, eu chorava, assim, aí eu olhei, era ele de pé. E ele falou, não é à toa que você tá aqui. Você nem sabe o porquê você tá aqui. Uau. Falei, meu Deus. Então, assim, eu sempre soube, porque essas experiências com Deus, a gente nunca esquece. Por mais que depois eu fui mais pro lado do mundo, né? Mas tinha algo dentro de mim que sabia dessas experiências, desse começo, de como foi. E chegou o tempo. Foi em 2023, né? Que o Senhor mexeu em toda a nossa estrutura. Foi lá na raiz,
Que bênção. mexeu no meu lar e trouxe ele, né? Cumprindo as promessas de todo esse tempo. Que bênção. Atrás. Jéssica, você. Eu sempre cresci num lar cristão. Minha mãe sempre foi. A minha avó tinha uma igreja dentro da casa dela. Só que assim, sabe aquela história de você ir, fica, vai, volta, vai, volta. Mas assim, Jesus sempre foi enraizado em nossa família. Graças a Deus mesmo, sabe? E eu casei, o meu esposo, eu me apaixonei por ele porque ele conhecia a palavra. Mesmo não indo na igreja. Nunca Uau. foi de frequentar, mas conhecia, tinha amor. E aí a gente é casado há 10 anos, mas a gente teve ali os períodos de 10 anos, não afastado, mas sabe aquele Deus que a gente já ouviu, de ouvir falar? Aí a gente passou por várias situações e há 5 anos atrás o Senhor bateu na nossa porta. E eu falo que eu conheci Jesus dentro da minha casa. Ele habita dentro da minha casa, ele está todos os dias dentro da minha casa. Eu não saio de casa sem orar, o meu esposo também não. A gente tem um relacionamento diário com Jesus. Eu fazendo comida, eu limpando casa, eu cuidando do meu filho. Nesse formato, as amigas mandando mensagem, a gente orando. E o meu filho também começou a fazer isso, né? Os amiguinhos ligando para ele. Você pode orar por mim? Ah, E ele que tem só lindo. 12 anos. Ai, que Então, lindo. Jesus está dentro da minha casa. Uau. Eu não frequento uma igreja. Eu frequento ali, o meu ministério é as amigas e a Abba Pai Church, que é de Criciúma. Mas, assim, frequentar uma igreja ainda, eu e o meu esposo Orando. estamos orando para que o Senhor nos apresente Direção. essa igreja. Amém. Mas, assim, eu falo que a gente está enchendo o nosso celeiro dentro de casa. Uau. Então, Jesus está lá e ele aliviou meu coração relacionado a isso, né? Sim. Porque eu sempre me cobrei muito por não estar na igreja, mas ele falou, você me serve dentro de casa. E está ótimo. Então, o Senhor, ele tem alinhado e eu falo que quando você convida ele para entrar e para morar, ele faz toda a faxina e tira tudo aquilo que não te serve mais. Então, eu sou muito grata a tudo isso que tem acontecido, porque Jesus, ele é o centro da nossa vida, ele é o nosso tudo, sem ele a gente não é nada. Uau. É isso. Resumindo. Que lindo, meninas, lindo demais. E é isso, cada uma viver um processo com Deus e a gente vai ainda nesse processo uma vida toda de conhecer ao Senhor, de estar mais íntima dele. E sei que vocês estão buscando isso, porque é um dos propósitos aí do grupo, né? Buscar ao Senhor todos os dias. E a gente vai falar mais sobre isso no bloco que vem. Fica aí que só tá começando o Blessing Show, a gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show, o seu talk show cristão aqui na Rede Super. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência conosco. Sempre um prazer saber que você está assistindo aí a gente, sendo edificado. E eu já quero voltar aqui com essas meninas, porque tem muita coisa ainda para falar, né? A gente começou ainda, né, no início da vida. Quero saber como que vocês se conheceram. Já foi dentro do grupo? Como é que foi? Você primeiro, Gi. Então, eu estou desde o começo, desde o início do grupo. Nós estávamos fazendo uma mentoria, que é a Casa de Isabel, que é da Viviane Martinello. E a gente Que é fez da um aba grupo. também E lá, da né? Aba Church. E nós fizemos um grupo de Curitiba. Quando nós começamos a turma 7, se eu não me engano, né? Turma 7. Turma 7. Olha. Nós fizemos um grupo de Curitiba. Uma das nossas amigas resolveu reunir todo mundo. Né? Olha, vou fazer um café aqui do grupo e vamos nos reunir. A gente começou o primeiro grupo se reunindo na casa dela. Aí teve o segundo encontro. E não tinha um nome, era... Não, era só grupo das era meninas da As mentoria. alunas da Casa de Isabel para trocar experiências sobre a mentoria. Era só isso. E aí teve um segundo encontro, teve um terceiro encontro. E
são 3 anos já esse grupo. Do grupo que iniciou, tem eu e a Stephanie. Nós começamos juntas. Participando desde o primeiro encontro. Desde o primeiro. E a gente teve um momento que, é claro, tinha uma liderança ali que já era natural, que era nós ali. Nós tínhamos mais outras amigas que estavam na liderança. E no decorrer desse tempo, uma foi saindo, uma foi ficando, e o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo e algumas na liderança foram fazendo outros trabalhos, foram se dedicando a outro ministério. E aí chegou um dia que a gente teve um sonho, né? Você teve um sonho, e nesse sonho ela derrubava a Laura, que é a filha. Tava numa casa e era pra eu segurar minha filha no colo. Só que sabe quando você pega só pelo joelho pra baixo? E daí nessa ela cai, só que tinha aquela escada comprida assim que ela caía lá embaixo. E aí eu chorava desesperada como que eu não cuidei da minha filha, que foi algo que o Senhor me entregou. Aí eu falei, Gi, né, que eu tenho um sonho, eu corro pra Gi, né? Falei, Gi, que sonho é esse? Eu entendi que não é algo sobre mim, mas é algo sobre o grupo. E daí ela recebeu, foram mais outros 2 sonhos e 2 palavras. E foi assim, numa semana foram 5 Foram mensagens. 5 mensagens, 5 sonhos de 5 pessoas diferentes. Eu tive um, ela teve, e do Espírito Santo nós entendemos que o que ela estava perdendo era algo muito importante, porque assim, o grupo não tinha uma liderança, não tinha uma autoridade. E dali o Senhor começou a confirmar essa liderança. E ele começou, e aí foi o momento que o Senhor pegou o grupo. Não teve mais na mão de nenhuma de nós. O Senhor pegou o grupo e ele começou a confirmar. Ele foi confirmando no sobrenatural, fazendo tudo no sobrenatural. Então, mostrando visões, sonhos, confirmações, profecia. E aí eu falei, não, tem que assumir essa criança. Preciso que vocês cuidem do meu filho, do meu bebê. Filho, cuidem. Então, foi um momento assim que eu falei, a gente tem que assumir o grupo. E eu e ela assumimos ali. E a gente era que, das 5 iniciais, a gente era sempre que ficava na retaguarda no suporte. Porque a gente nunca quis estar nesse papel, sabe? Então, quando fosse, tudo que a gente ia fazendo e se comprometendo era diante o Senhor nos chamando. Mas não que, daqui que eu quero essa posição, jamais. E aí, no final das contas, acabou ficando nós 2 e o Senhor espremendo a gente, falando, não, eu preciso que vocês se posicionem e entendam que esse chamado eu tenho feito para vocês, eu preciso que vocês assumam. E foi aí que o Senhor foi organizando toda a estrutura e ele começou a falar sobre os encontros. A gente mudou, a gente passou por um outro formato, uma outra fase, e o Senhor me dava a palavra que era para ser falada, o tema, como seria, tudo como era dirigido. Ele começou a trazer tudo. E ele começou a confirmar com outras pessoas o que era para fazer. Aí o Senhor falou, chame mais, fiquem em 7. Era eu, né, e a Stephanie, chamei mais 5. E assim, chame, mas não fui eu que chamei, não fui eu que convidei. Veio ele que escolheu. Veio a Jéssica, a Inedil. E esse boom foi no segundo ano, né, Evelyn. só para ela entender, a gente tem 3 anos de grupo. Então, este primeiro ano ficou meio terra de ninguém. E a gente tinha um formato que, entre aspas, era muito bagunçado. Então, a gente dependia muito da pessoa ofertar a casa para fazer e tudo mais. Quando o Senhor trouxe esse direcionamento que era nosso, que era pra gente ter à frente realmente disso como o nosso ministério, aí foi quando eu abri o salão de festas lá no meu condomínio, aí ficou fixo o ano inteiro lá. Então ele foi, isso que a gente falou, né? Ele foi reestruturando, ele foi realmente direcionando qual era o formato que ele tinha, qual era a entrega que ele queria e o comprometimento. E isso foi mudando bastante a visão das meninas também perante o grupo. Só que o nome As Amigas dele já chegou no quê? No quarto mês de reunião ali. Isso a gente já se sentia não sendo... O início de tudo, né? Isso. A gente já sentiu que a gente não era as alunas da casa de Isabel compartilhando sobre a mentoria. Já no segundo encontro já era muito mais a gente trocando as nossas experiências e sim o propósito das amigas dele ali, que uma tá incentivando a outra, inspirando a outra no ministério, no chamado. E aí foi que a gente se reuniu e falou, que nome, né? O nome não é a gente tem que dar, é o Senhor. E nessa, né, em oração, em conversa,
a gente entendeu e era uma fala muito comum no grupo. Era o testemunho, Nossa, né, de todas. Tudo que eu todas. pedi pro Era Senhor, oração, porque me resposta de apresentasse oração. suas amigas. Eu não queria mais eu buscar as amizades. Eu preciso de amigas que sejam do Senhor para minha vida. E aí surgiu o nome das amigas dele. Uau. Então, você conversava com as meninas, elas, nossa, eu estava orando que o Senhor me apresentasse as amigas dele. Falei, bom, o nome do grupo tá aí. Uau. E aí o Senhor deu, quando elas vieram, o Senhor usou uma outra pessoa que passou para nós, cada um tinha uma patente. Então, ele foi dando uma patente. Eu sou a jardineira e eu vejo que tudo se conecta. Tem uma mentoria que se chama Flor, que é sobre jardim. Tudo se conecta nessa questão do jardim comigo, né? Então, eu sou a jardineira que cuido, que podo, do solo. Então, elas vêm com terra seca, aquela terra que eu falei ali até no lançamento, aquela terra ressecada, toda trincada, sem nutrição. Elas vêm, a gente ora, as gotas de oração, de lágrimas, parece que aquilo vai hidratando, aquele solo vai fertilizando e elas vão florindo. E autoridade, acho que o ponto principal ali é a autoridade, porque ao longo dessas entregas e desses direcionamentos, a gente entendeu que o grupo precisava uma autoridade, não só do Senhor, mas a autoridade que ele entregava para cada uma de nós separado. E por mais que eu e a Gili permanecemos na liderança, a gente entendeu o nosso papel, tanto ela quanto eu, e a gente entendeu que a autoridade, né, sobre o grupo espiritual, principalmente, é da Gi perante o grupo, e eu sou o suporte dela. Claro, das meninas também, ali as outras que estão na liderança, mas ali dessa origem, a gente entendeu, não foi algo que a gente, vamos decidir quem é, não. Foi algo que o Senhor entregou sobre o grupo e principalmente sobre a vida dela, a autoridade perante o grupo. E o Senhor foi escolhendo quem vinha. Cada uma. Porque não fui eu que escolhi. Quando eu vi, elas já estavam. Isso, e cada uma tem uma história bem legal. E elas têm autoridade sobre cada função que elas exercem ali dentro. O Senhor trouxe. Contem aí, meninas, como que foi que vocês chegaram, então. Eu conheço um pouco a história, mas... Então, eu cheguei no 2º ano, né? Foi bem no início, em fevereiro de 2024, que, como a Gi citou, dessa oração. Então, quando eu me voltei aos caminhos do Senhor, me posicionei, a nossa vida vai ganhando, né, novos sentidos e a gente vai renunciando. E as amizades foi uma das primeiras coisas que eu comecei a cortar. E aí veio as orações, Senhor, me apresente as suas amigas, de um período que eu tava me sentindo muito sozinha. E foi no final do ano de 2023. E aí eu tava na igreja, tava indo na Advec, tava super lá, querendo me envolver, né, no servir da igreja. E eu estava no discipulado de quem estava se batizando. E eu conheci uma amiga que ela estava se batizando, eu entrei em contato com ela pra gente conversar e tal. E numa conversa dessas, eu falei pra ela, né, eu me sinto muito sozinha em relação à amizade. E ela falou, eu frequento um grupo que se chama As Amigas Dele. E vai ter encontro. E aí deu certo de eu ir. No final do ano não deu, mas aí em fevereiro deu certo de eu ir nesse encontro. Mas eu lembro que quando ela falou As Amigas Dele, eu falei, nossa, porque eram as orações. Eu falava isso com Deus, dependendo das suas amigas. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aí, né? Então fui no primeiro encontro e foi incrível, assim, porque foi de um dia que eu não tava muito bem. E eu cheguei lá e eu tive que me controlar, porque eu queria chorar do início ao fim. Mas, então já me senti super acolhida pelas meninas. Eu lembro que com a Gia, nesse primeiro momento, ela já sentou na mesa comigo, a gente conversou. Então aí eu falei, não, quero vir sempre. Então aí já entrei no grupo do WhatsApp e tinha o encontro no próximo mês, já colocava meu nome na lista. E aí, como ainda estava nesse formato de... Cada uma disponibilizava, né, a casa e tal. E eu falei, nossa, eu quero disponibilizar a minha. Moro num condomínio, o salão ainda, né? Falei, não, mas eu quero, porque sempre ardeu em mim. Então, quando eu comecei, eu quero participar, eu quero estar. E aí já fiquei atrás das meninas, já põe meu nome que lá em casa dá pra fazer e tal. E aí surgiu, acho que foi em agosto, a oportunidade daí com a Stephanie, então vamos fazer na tua casa e tal. E eu lembro que eu fiquei super feliz. Receosa ainda, assim, né? Porque a gente tinha que pôr mesa, enfim, mas deu tudo certo, foi uma bênção o encontro. Mas a lá. confirmação que Deus deu pra mim, que era a Monique, foi no encontro.
E tava calor, tinha muita gente aquele dia, tava cheio, tava lotado. Foi ainda no condomínio da Stephanie ali, tava lotado. E na hora eu falei, tem que servir água, porque como tinha uma outra pessoa ministrando, tava quente, as meninas não tinham como levantar para ir pegar água. Quando eu pensei isso, a Monique pegou uma jarra de água Tava lá servindo. e começou a servir. Não, Só que quando eu olhei para ela, eu até falei, agora eu consigo falar, mas na época eu não conseguia nem contar isso para ela. Quando eu olhei a jarra que ela servia, era uma jarra de vidro, mas eu vi uma jarra de ouro, assim, na mão dela, Uau. servindo. E uma presença ali que estava ali naquele ato de servir a água ali para as meninas. E aí o Senhor me confirmou que ela seria uma próxima atalaia, foi naquele momento. E a Jéssica foi no momento da botina. Conta. Que ela começou a falar da botina, aí eu falei, então aí a confirmação foi pra Jéssica, daí nós chamamos a Jéssica. Foi no encontro de janeiro, né, Jéssica? A Monique teve a presença no janeiro de fevereiro 2024. Isso, eu frequentava o grupo desde o início também, online. só que eu nunca conseguia ir nos encontros. Então eu estou desde o começo. Sempre ativa no grupo do WhatsApp. Porque eu também era da turma 7, a gente entrou, ficou. Só que eu nunca... Eu sou a única que não era da mentoria. Eu conheci ela. Das amigas. E aí Como é o nome dessa sua amiga, Monique? Julien. Manda um beijo pra ela. Um beijo, Julien. Ela sabe como eu sou grata por essa conexão que partiu da vida dela. E por isso que eu acho tão importante, né, as conexões. Tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do grupo, são essas conexões. Então, um beijo. Vai, Jéssica. E aí, no começo, eu frequentava online, né? Mas eu nunca conseguia ir nos encontros, nunca dava certo. E aí, em 2024, isso eu fiz uma oração também, né? Porque eu frequento ali, são 5 anos, intercedendo com o Senhor, só eu e ele, dentro no secreto. Em 2022, eu escrevi que eu queria amigas de Jesus. Em 2022, 2023 foi feito o grupo, e 2024 eu comecei a frequentar. E aí eu me comprometi ao Senhor, falei, Pai, agora eu vou todas as vezes, todos os encontros eu vou. Peguei minha mãe e fui, sem conhecer ninguém, eu só fui. E aí a gente começou a conversar e tal, tinha a palavra, e aí eu falei, deixa eu falar aqui uma coisa. E aí levantei, e aí apresentei minha botina. Mas tem um episódio aí. Calma. Isso, no primeiro dia que eu fui. Mas tem o meu que foi quando eu chamei você. Aí depois eu falo, aí eu fui dar um testemunho sobre a perda do meu avô, a forma como eu utilizava a botina dentro da minha casa. Na questão da intercessão. Veste a botina e chuta o cão, entendeu? Nesse sentido. Ela comprou um coturno. E ela andava de coturno. Daí ela brincava, você põe a botina e dentro da sua casa você em oração, você chuta a cara do cão. Era intercessão mesmo pela família. E aí começou essa história da botina. Você contou a história ali. Isso, exatamente. E aí a Gi continua ali no... Então, daí nesse encontro foi um outro encontro. E eu tinha... E a Monique já tava. A Monique veio no mês seguinte. Ela veio em janeiro no presencial, a Monique veio no próximo em fevereiro. Ah, sim. Então, nesse encontro, eu tava né? eu e a Stephanie, nós estávamos ministrando. E eu comecei a ministração, a primeira parte. Mas eu tinha ainda várias coisas para falar, não me lembro, mas eu tinha, assim... ainda a administração inteira. 2/3 da programação que a gente tinha previamente feito para acontecer. Aí, de repente, ela trava. Não, aí o senhor fala, eu ainda com uma programação para falar, eu com uma anotação, uma colinha ali para não esquecer do que eu tinha que falar. E o senhor fala assim, acabou seu rolo. Eu senti assim, o senhor falou, acabou seu rolo. Eu falei assim, ela olhou para mim assim, aí foi a hora que ela passou a falar para quem ela falou assim, o senhor falou que acabou. Eu falei, tá, e agora, né? Temos tempo, as meninas estão querendo. Aí ela recebeu direcionamento. Daí eu falei assim... Vocês me contaram isso, né? Lembrei. Eu falei, o senhor falou pra mim... E eu com tudo pra falar, mas ele acabou rolando. Ele não tinha mais
assim, não tinha mais a motivação para falar. Acabou aquela motivação. Aquela intenção de eu falar sobre o assunto, ela morreu. E você ainda não sabia o que viria, mas sabia que E agora? Aí veio a Márcia e falou assim, a Jéssica quer dar um testemunho, quer falar. Aí eu falei, então manda ela falar. Então acho que é esse testemunho que as pessoas precisam ouvir. E aí era o testemunho que as pessoas precisavam ouvir. Esse porque que muitas você pessoas se Uhum. conectaram. E janeiro é algo Nesse que as momento. meninas veem depois no período de férias. É algo meio maçante. Parece que elas vêm com a energia já mais baixa, sabe? Precisando aquela motivada. Aí veio a ministração, foi até uma reunião mais de testemunho mesmo. A Então gente fez a conciliou. dinâmica do balão, lembra? Que isso, foi muito foi. divertido, a gente E soltou a o balão. palavra era meio relacionada a testemunho, então tudo conectou. Aí chegou a Jéssica já com aquela energia bem específica e característica dela. Aham, e foi assim, vestiu bonitinho, todo mundo se sentiu meio que fuzileira no dia, sabe? Prontas pra casa com a arma invisível ali nas costas, marchando, pra tipo, agora eu sei o que eu faço ali, foi bem incrível. Aí a gente entendia ali de Deus que era a palavra, estava com ela, não estava mais comigo, estava com ela, que eu tinha que passar. E o engraçado é que essa questão delas virem participar com a gente não foi algo só que o Senhor confirmou. O Senhor já tinha confirmado pra gente que seriam elas, mas precisou elas no secreto, o Senhor confirmar com cada uma delas que era para elas estarem ali nessa posição, neste lugar. Tanto que foi quando elas chegaram e se colocaram à disposição. Olha, meninas, eu estou me colocando à disposição para contribuir com um grupo. Não é, eu quero estar na liderança, eu quero estar... Não, eu quero contribuir de alguma forma para o grupo. Foi aí que a gente falou, não, ela realmente, o Senhor conversou com ela, então a gente pode fazer esse convite daquilo que o Senhor já tinha direcionado pra gente. A gente entende de Deus que para ser uma liderança, você tem que servir. Se você não é um servo, se você não sabe servir, você não pode ser um líder. Até essa experiência da Gi, né? E com foi a água, exatamente foi exatamente isso. Eu tava tão feliz de estar ali servindo a água que por mim eu serviria água em todo o tempo. Se sabe? fosse só Se isso, fosse você só já isso. estava satisfeita. Porque era isso que eu queria. E esse Era é o o sinal. servir. Esse é o Que sinal. lindo. Por isso que elas ficavam um tempo, o Senhor já tinha confirmado no meu coração que seria elas, mas elas ficavam um tempo para ver se elas tinham essa disponibilidade de servir as meninas. Porque para estar na frente de um trabalho, a gente está ali para servir elas. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Isso, Então não é lindo. para estar no palco, não é para estar ali para dizer que está na frente, não é. E tanto que acolher, todas que vêm com essa intenção não ficam. Não permanece. Não É permanece. acolher, abraçar, apresentar. Esse aqui é meu amigo Jesus. Vem cá, vou te apresentar. Que lindo. Gente, meu Deus, Deus é perfeito e Ele confirma as coisas no nosso coração e vai conectando as pessoas certas, as amigas dele, com certeza. Esse é um movimento que só tá começando, né, meninas? Tem muita coisa, inclusive, cadê aí a novidade? Ó, lançaram um devocional que no próximo bloco... Fica aí, você vai saber mais desse projeto especial e das novidades aí do grupo As Amigas dele. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero falar aqui dos nossos parceiros que estão conosco. Já falei Movepar aqui. Falamos no início, né, meninas? Confortável esse sofá? Extremamente confortável. Maravilhoso. Muito. Assim, ó, e se você quer ter esse sofá maravilhoso na sua casa, só falar com o pessoal lá da Movepar, eu quero esse sofá do Blessing Show, quero um igual. Você não vai se arrepender. Móveis de alta qualidade, móveis planejados. Fazem tudo lá, o pessoal especializado para te atender, muito especial. Quero falar também do meu cabelo, Bruno Macário, que sempre deixa o meu cabelo maravilhoso há anos comigo. Ele atende ali do lado do Shopping Paládio, agora ele tá com uma nova direção aí, assumindo totalmente o salão. Tenho certeza que vai ser mais especial ainda. Você tem que ir lá conhecer o espaço, vou deixar aqui o Instagram.
dele pra você falar lá e dizer, ó, vim no Blessing Show, quero fazer meu cabelo com você. Ele vai te atender também de forma muito especial. Gislaine Santana, que faz a minha maquiagem, também 15 anos, casamento, evento. Quando você quiser ir lá pras amigas dele, ó, que quer estar mais produzida, fala com a Gi, que ela é maravilhosa. Pãozinho da Hora aqui também com a gente. Delícia. Vocês conheciam o Pãozinho da Hora já? Nunca foram? Tem que ir lá, Pãozinho da Hora, sempre aqui com a gente. Tem várias unidades. Então, vão lá conhecer, fazer uma reunião lá. A gente sempre vai num café fazer uma reunião, então já temos lugar certo. Exatamente, lugar certo lá no Pãozinho da Hora. Um espaço incrível, com certeza. Vocês vão amar lá, sem dúvida. E também, gente, chique e simples aqui que tá me vestindo. Bonita essa blusa, meninas? É um conjunto, na verdade, né? Monocromático, mas acabei ficando com a blusa. Mas assim, peças lindíssimas, alfaiataria, tudo que você imaginar lá. Também convidar vocês para irem lá. É na Galeria Itália, tá aqui o Instagram. Pra você ver os looks incríveis. Meus looks agora vão ser só da Chique Simples. Então, ó, quando você me ver com a roupa bonita que te interessou, entra lá que é da Chique Simples. Meninas, vamos então, ó, livro, devocional, projeto novo, acabaram de lançar, não é isso? É, o bebê. Forninho. Que lindo! Ó, bebê. agora, no sábado. Eu até tive que recomprar esse livro para trazer. Esgotou, não foi? Esgotou, chega hoje. Gente. Hoje chega mais livro. A nova Chegam remessa. mais livros. Então as Mas meninas esgotou lá tudo. no encontro vão poder comprar. Sim. Isso. E quem quiser comprar, já diz aí como é que faz. Através das redes sociais, a princípio, a gente está terminando toda a estruturação de e-commerce para venda online, mas a princípio, tanto pelo Instagram ou pelo grupo de WhatsApp, as pessoas já conseguem adquirir, transporte, tudo, a gente já ajusta por lá. Uau, vou deixar aqui o Instagram do grupo, lá você pode conhecer mais sobre o grupo e também pedir o seu devocional, que foi muito especial, algo de Deus, né? Contem aí como é que foi que surgiu. Quem começa? Vai, Gi. É um projeto totalmente sonhado por ele. É verdade. Uau! Eu digo, por mim, acredito que das meninas também é do mesmo modo. De repente de Deus. A gente não lindo. tinha este projeto humanamente, tipo, uma vontade do nosso coração em realizar isso. E foi algo que ele sonhou para nós e ele foi direcionando todo o movimento e é aquele negócio. Quando é algo do Senhor, a gente não precisa fazer muito esforços, né? A gente tem que agir, mas as coisas fluem e acontecem. Então, isso foi o acontecer do Senhor sobre as nossas vidas. A gente teve um encontro, né? Que nós estávamos em oração e uma amiga que frequenta o grupo, a Karina, um beijo pra Karina. Beijo, Karina. Qual Karina? Beijo, Karina A Karina Colliver. Colliver, que frequenta o grupo. Em um momento de oração lá, ela entregou essa profecia que ela via nas nossas mãos um livro, um devocional. E nós recebemos, né, amém, mas, né, descansamos no Senhor, né? Então, aí a partir disso, ficou algo que a gente comentava, mas nada que a gente buscava incessantemente, não do tipo. Mas aí foi no começo do ano, quando a gente... Não foi no começo, foi na metade do ano, né? Foi agora, né? Foi agora, em agosto. Recente. Que aí a gente... Falando dos projetos, a gente sentindo que o Senhor estava nos chamando, né, para águas mais profundas. Então, a gente tem o projeto também da loja, até a camiseta aqui, ó, das amigas dele. Então, a gente começou a falar sobre isso. E aí, a gente falou, né, do livro, do devocional. E um dia lá no Instagram, apareceu a propaganda da editora Suardi. E eu perguntei lá, como quem não quer nada. Apareceu uma propaganda. Uma propaganda de ter o seu livro. Isso, né? Escreva seu livro. Falei, vou perguntar como que funciona. Pra gente saber. Ter uma noção. Ter uma noção. E aí, entrei em contato, eles daí responderam. E vamos marcar uma reunião pra gente falar sobre isso. Falei com a Gi, falei, Gi, você consegue? A Gi, boa, não consigo, mas entra você na reunião, veja aí, pega as informações, né, pra gente ver. E aí, quando eu entrei na reunião, era a Gisele Suardi. Ela deu de cara com a Gisele Suardi. Só que assim, eu não conhecia ela, assim, né,
Mas aí eu fui falando... Antes você não conhecia. Não. E detalhe, Nossa. a Irene, né? A A Irene, onde a gente faz os eventos da Perfeito. E já faziam lá. E ela já tinha feito, nosso primeiro encontro lá na Perfeito foi o dia do lançamento do livro 1. Exatamente. Ou seja, a gente já teve a oportunidade de saber, para você ver como é algo do Senhor. A gente já tinha acesso a essa informação, mas foi quando ele entregou pra Exatamente. gente Uau, o acesso. não Mas tempo certo. tinha acesso, mas não permitiu que a gente tivesse acesso, porque era do jeito que Era no É, tempo do jeito certo. Exatamente. Então, aí, conversando com a Gisele, né, eu falei mais ou menos, e aí fui falando, mas eu também não tinha muita informação, Foi muito porque nem a engraçado. gente E nessa sabia. hora tu também não sabia. Porque ela pessoa. tinha que explicar qual era o nosso propósito do devocional. Só que a gente Mas não tinha não um tinha, propósito. Não assim. existia um devocional, você A entende? gente sabia que o Senhor tinha entregado uma promessa. Isso. A gente sabia que a gente precisava ir atrás de informações, mas não tinha um direcionamento claro pra gente passar pra Gisele. É assim, assim, assim. E aí você Então- falou justamente Então, isso. e aí eu fui conversando com Foi ela, eu falei, sincera. mas tem as meninas, né, do grupo, Bem vamos marcar uma perdida. próxima reunião. Uhum. E até eu falo, porque aí depois, quando a gente terminou, que eu fui atrás pra ver, eu falei, nossa, Gisele Suárez, eu falei, nossa, ela Era já com é... ela. É, eu falei... depois você viu. Eu falei, Uhum. Não, e eu pensei, ela tinha tudo pra dizer quem que é essa menina. O que essas Ela perdidas? devia ter Porque descartado. ela podia ter no me começo. descartado ali, porque foi bem Falei, assim. nossa, ainda não sabe o que é direito sem propósito, ela podia ter descartado. ali já. Mas aí na segunda reunião, aí foi, né, as meninas participaram. A gente teve mais até direcionamento nessa Sim, segunda porque reunião. aí depois Porque disso... tudo aquilo que pra gente era vago, ali a Gisele, com a experiência dela, ela foi entendendo o chamado do grupo, foi entendendo, e a gente foi construindo junto esse devocional, né? Exatamente. E E aí eu foi vou- na segunda reunião, né? Que ela... E aí ela passou questão, né? De como funcionava a editora, de tudo O mais. custo. O custo. Aí a gente falou assim, Ok. chegou na segunda reunião, eu falei, não dá pra pagar esse valor Porque todo. a gente não é de uma Voltamos o a nosso estaca grupo zero. não é de uma denominação específica. Cada menina tem a sua Não casa temos de fim lucrativo, congregação. não recebemos... A gente não tem patrocinadores. A gente não tem. O valor do encontro é pra pagar A somente gente os gastos, cobra a inscrição para gastos. cobrir ali as despesas. A gente café. falou, dessa proporção, o senhor vai ter que trazer o direcionamento. E ainda aí- não cobra o café, porque ainda eles ali, o Silvio... Não, o Silvio, sempre ajuda, eles abençoam sempre bastante o abençoa grupo nós e o ali, ministério. porque Exatamente. Até não... Mas Só, aí ó, pra terminamos... você em casa, entendeu? O programa anterior veio a Irene, que daí é o lugar que elas fazem o Perfeito encontro. Eventos. Então vai lá assistir o programa anterior e você volta Pra fazer Exatamente. sentido, isso. Mas aí terminamos a reunião, agradecemos, né? Foi uma experiência incrível, E né? De ter entramos em conversado oração. a gente com falou, ela. não temos dinheiro. E nesse começamos segundo a encontro, orar. ela já falou Falou valores e tudo. Ela já passou uma noção pra gente, porque esse era o principal objetivo. A gente Vocês precisava entenderem. mensurar Saber como que funcionava todo o Até processo. como a gente já estava em andamento com a loja das amigas dele E o podcast. e o podcast, então a gente falou, vamos pegar essa verba pra gente já estruturar esse, né, esse projeto. E aí descansamos em Deus, literalmente. Não tocamos mais no assunto. A Foi vida foi quando? passando. Foi e- no início intervalo de agosto. um mês, mais ou Podia menos, ter isso. trazido o livro. Foi no Aí tem início uma de outra- agosto. Tem um outro detalhe aí que é importante pra falar, que foi o que Deus falou com a Gisele. Daí. Então, foi isso que a gente falou. Daí a gente recebeu esse terceiro... a Ela Gisele entrou em entrou em contato. contato com a gente e solicitou uma terceira reunião. Aí a gente se olhou, tá, mas... E agora? Quem que vai falar E pra ela? vocês já que a tinham, gente- vocês não tinham dado nenhum retorno pra ela. Não, a gente... Mas já- tem, gente, tem o mover do Senhor aí nisso tudo. Calma aí, que daí senão a gente Tá. vai atropelando. Mas tem um mover aí que é que agora é o comando do Senhor, que é quando Deus governa em tudo nessa terra, em tudo na vida. Mas nessa Conforme segunda ele quer. reunião, mas nessa segunda reunião a gente já deixou claro pra ela as nossas condições. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, agradecemos todas as informações. Agora a gente precisa realmente esperar o tempo certo, a provisão certa, pra gente dar a continuidade, entendeu? Então já estava isso claro. E ela, desde como o início. ela ligou depois e falou, não, vamos fazer mais uma reunião, a gente estava meio desanimado nessa terceira reunião, porque já tinha passado os valores, tudo. E foi uma choradeira nessa reunião, porque a Gisele, aí essa parte a Ela Gisele, depois você testemunhou. você entrevista ela vai te Entrevistar contar, ela. mas eu vou dar Resumir. uma resumida aqui. Ela foi para fazer uma palestra e ela chegou, acho que é Carolina do Norte, né? Se não me engano, Carolina do Norte. Não sei. Ela foi fazer uma palestra lá e
E ela, quando ela entrou, era uma bola de neve. Então, ela não sabia que era uma igreja. Ela teve que mudar até a palestra, porque ela viu que era a igreja. Já começou ali um mover, ela falou naquele dia já começou um mover diferente. E ela terminou a palestra, ela foi comer, ela está num restaurante, e tem um informativo sobre a casa do Billy Graham, que era ali. E ela, até o horário dela voltar, pegar o voo. Era voltar, lá a casa. a casa do Billy Graham. Era Ela onde era a Onde ela igreja. estava. É. Onde ela Na estava, na cidade. cidade que ela Isso. estava. Sim, sim. Na cidade que ela estava, ela viu ali que tinha uma propaganda. E é uma parte turística ali, que você pode visitar a casa dele. Sim. E ela tinha um intervalinho ali, e ela falou, eu vou lá conhecer, aqui pertinho, ela viu o endereço, é pertinho, eu vou dar uma corrida lá. E ela foi. E aí, chegando lá, ela conheceu a casa e tem um quartinho de oração. Você entra nesse quartinho, vem uma senhora orar. E aí, nessa oração, ela gravou que Deus, o que a moça falou, entregou para ela. A confirmação do chamado dela, né? Como A confirmação do editora, o chamado. propósito que ela tinha. pessoas, Impulsionar mulheres, mulheres. impulsionar, a então, palavra, a né? palavra, como ela Através dos alcançaria livros, através dos livros. E aí, ela pegou aquele áudio e mostrou para nós. E na hora E ela... ela foi traduzindo, porque é inglês e tal, ela foi traduzindo para nós. E a gente começou a chorar já. E nessa hora ela abençoou a gente. Nessa hora ela falou, então eu entendi dessa oração que eu preciso abençoar vocês. E aí ela também nos abençoou, assim como ela tem feito com a Irene ali. E ela também nos abençoou nessa situação. Então foi assim, E foi muito enquanto rápido, choradeira. porque foi em eu tenho o agosto. pedaço gravado. E aí ela falou, e vocês estão preparadas para esse têm lançamento que- em outubro? E a gente, nossa. Vocês porque- têm 15 dias Vocês têm uma semana pra pra- nascer pra essa nascer a estrutura, estrutura. pra gente conseguir no tempo certo fazer. Aí a Esse gente falou, lançamento em outubro. Senhor, e agora? Só que nós já temos o devocional. Em janeiro, Sim, o vocês Senhor faziam. Isso. em janeiro o os Senhor dias. deu nos deu um Direcionamento. direcionamento, vamos fazer o devocional. E a gente tem, inclusive, que é da igreja daqui, da PIB, a gente tem aquele do aplicativo, que é a Bíblia, Da Bíblia, cronológica. que é daqui da PIB. da PIB, e nós começamos ali. Do Então a gente verso. consegue ali às 6 compartilhar o mesmo, cada dia tem Isso, um, meu na é. terça, cada um tem um. Cada um já É, fazia. E é incrível, Mário, porque Então, a gente já é tinha a esse autoridade devocional. que a gente recebeu já desde o começo do ano, Uau. com o simples propósito de como grupo, Direcionamento. como atalaias, a gente está mais próximo do Senhor. Nesse relacionamento entre nós, com o devocional, a gente mal sabia que lá, nessa experiência, a gente já estava recebendo a autoridade para estar nascendo esse Então livro nós não hoje. sabíamos como escrever, mas o Senhor lá em janeiro já tinha dado Nos a direção, preparado. porque ele sabia que nesse Que teria essa coisa oportunidade. mais linda. Porque a gente já fazia o devocional cada uma Sim. por conta, mas esse devocional vinculado, este compromisso nós como Todos os liderança, dias. todos os dias, trazendo uma mensagem, foi algo novo, algo desafiador pra gente, porque querendo ou não, cada uma tem uma multitarefa, né? Sim. E através disso daí acabou sendo fácil, né, amiga? Porque o Senhor que preparou tudo. Então, na hora de a gente Sim. precisar demandar atenção A e gente já falar tinha o uma- que a gente dizer, já sabia. já A estava gente na já gente sabia. isso. Que Já tinha lindo! Meu Deus, gente, vocês estão vendo? O pessoal que assiste o Blessing Show nem se admira, mas porque sabe que Deus faz esses milagres que a gente não entende, né? E essas fotos maravilhosas aqui de quem é. Tem uma A nossa culpada. amiga amada. Amandinha, Amanda vem pra cá, Carneiro. Amandinha. Amanda. Vai, acha um espaço aí. Senta Vem no aqui meio, conosco, assim. Amanda. Minha amiga. conterrânea, né? Importantíssimo falar. Jornalista, né, Amanda, de formação, mas hoje fotógrafa. Conheceu ela. A gente conhecemos se encontrou no banheiro, num evento, No e eu evento. apresentei a Amanda pra... Mas eu tinha ouvido, falei, né, que eu já tinha ouvido falar de você, que foi Monique. Lá no. Na Era Rádio ela, né? Paraná Na Oficial. rádio. quando- Que a Monique me chamou, que eu conheci a Monique também. Daí muitas histórias E pra foi eu- onde eu conheci as amigas Deus. também na rádio. Isso, na rádio. Isso, na Exatamente. rádio. Nossa, vocês estão entendendo aí, pessoal de Essa casa? não é uma A conexão. gente não procura, ele nos direciona, né? Ele que Ele conecta conecta. as amigas dele, Deus Conectando conecta. propósitos. Como que num evento de 2.500 pessoas eu ia encontrar a Mari no banheiro? Sim. E Foi aí, justamente, exatamente. conheceu. Então são as conexões do Senhor. E a Amanda que
que fez já as fotos. participou de encontro com a gente, nos lapidando nessa essência de fotografia, porque a gente fica bem envergonhada, né? Ó, gente, aqui... E ela consegue trabalhar a nossa melhor forma e foi lindo esse ensaio, né, lindo. Amanda? Sim. Todas Foi as lindo. fotos aqui foram São suas. Todas. minhas. Tive a honra de fotografar as meninas quando elas me contaram, precisamos de um ensaio e o projeto é para um devocional. Eu já fiquei assim, meu Deus, quanta honra de fazer parte realmente de um projeto grandioso. E um projeto que a gente já sabia, né, que iria impactar muitas vidas. Então, fiquei muito honrada por essa confiança, né, de estar participando aí também como autora das fotos do livro. Que lindo. E é sobre propósito, né, Amanda? Sobre Quando a gente, propósito. e meninas também, quando a gente Super se bom. dispõe a fazer a vontade de Deus, ele vai fazendo essas coisas e a gente precisa, assim como Gisele entendeu, recebeu o chamado de que sempre não é só sobre dinheiro, é sobre propósito, sobre aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E que lindo! Vou deixar aqui o Instagram da Amandinha aqui. Você faz o quê? Tudo? Foto de tudo? Como é que é? Então, eu sou fotógrafa especialista em retratos femininos. Então, eu ajudo mulheres hoje, mulheres empreendedoras, que precisam de fotografia para se sentir mais confiante, para produzir conteúdo, às vezes para divulgar o seu produto, o seu serviço, mas a mulher trava, né? Como a Stephanie falou, a mulher sente ali uma insegurança de aparecer nas câmeras, né? Muitas mulheres chegam pro ensaio gelada, suando. Então, eu entendi que o meu propósito era esse, de ajudar a mulher a elevar essa autoestima dela através da fotografia para que ela se sentisse mais bonita e mais confiante para produzir os seus conteúdos e empreender, vender mais também aí o seu trabalho. E é exatamente assim, Mari. A gente chega querendo derreter a maquiagem de nervoso. E a Amanda, ela traz uma segurança que parece que você esquece que tem mais pessoas em volta. Nem a gente era um grupo grande, às vezes dá vergonha até da própria amiga, que você tá ali todo dia, porque você tem que fazer uma postura diferente para transmitir aquilo que a Amanda vai direcionando. Então ela consegue trazer essa segurança ali no ensaio e você nem sabe a tua versão que existia ali, ela vai lapidando a gente. É incrível. Lindo, muito Porque bom. aqui só tem empreendedores, né? Todas empreendedoras. O nosso grupo é um grupo de muitas mulheres empreendedoras. Exatamente. A maioria ali é empreendedora. E você tá convidado, você aí de casa, para o grupo As Amigas dele. Devocional, quem quiser, as meninas já falaram, lá no Instagram, tá aqui embaixo também. Foto com a Amanda também, ó, aqui embaixo. E meninas, pena que o nosso tempo passa rápido. Exato. Tinha tanta coisa ainda pra falar com vocês, mas eu quero que cada uma deixe uma mensagem aí do que o Senhor tem falado no coração de vocês e que vocês querem compartilhar. Aquela câmera lá. Vamos começar lá pela Jéssica? Vamos, olha aí, Jéssica. Eu vou citar a frase que eu coloco no devocional, que Jesus é a fonte inesgotável de amor, cura e restauração. Então não importa o que aconteceu na sua vida, ele vem como um morador para sua casa, ele faz a faxina e ele começa a habitar dentro de você. E ele vai conectar amigas que são apaixonadas por ele para o seu propósito. E nisso vai te impulsionar a ser melhor ainda, dentro da tua casa, dentro dos seus laços de amizade, na sua maternidade e no seu trabalho. Então, tudo que você for fazer, faça com os direcionamentos dele e com excelência para ele. Uau, Monique. Como também deixei no livro, em Cristo nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Então, que você possa, todos os dias, chamar, né, Jesus para morar no seu coração, pedir para que ele forje o seu caráter, porque nele você descobre quem verdadeiramente você é. Uau, Mandinha, vai. Tem uma mensagem que eu ouvi ontem que está fazendo muito sentido para o que eu estou vivendo esses dias, que é quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, né? Então, cuide. A gente falou muito sobre o servir, né? Cuide das coisas de Deus e as bênçãos vão te alcançar. Amém. Eu quero deixar a mesma mensagem que eu coloquei no livro
pra gente não esquecer, pra você nunca esquecer que há processos dolorosos que passamos. Mas quando entregamos e damos o controle ao Senhor, Ele vem como testemunho, além de te forjar, Ele transforma as vidas que você está sendo vinculada ao longo da tua trajetória. Então, não silenciar a voz e, principalmente, não deixar de confiar nele para todas as coisas. Amém, Gi. Então eu convido a todas que estão vendo a gente para que nos acompanhem, venham conhecer as amigas dele, vocês vão sentir-se muito acolhidas, abraçadas, e a gente tem essa troca de informação, a gente tem essa troca de crescimento. Eu creio que a gente tem muito a aprender com vocês e também a gente tem algumas coisas que a gente pode ajudar. Então venham para fazer parte dessa amizade, desse grupo, são as amigas dele. Venha. Uau, meninas, muito obrigada. Foi demais estar com vocês, receber aqui e conhecer um pouquinho, compartilhar aqui no programa um pouco da história de vocês. Deus com certeza tem muito mais para fazer. E é aquilo, caminhar com o Senhor é ter certeza de que Ele provê todas as coisas. Você aí de casa, gostou desse programa? Foi muito especial. Vocês gostaram, meninas? Amamos. Foi muito Muito bom. obrigada. Eu que agradeço. Ó, teve dedicatória aqui pra mim. Obrigada, meninas. Incrível. Não esquece, você quer esse devocional. Eu vi que são 30 dias. Isso. Vocês vão fazer um movimento pra começar todo mundo Temos. junto? Podemos. Não é? Temos essa Clube de pretensão, leitura. sim. Vamos fazer Principalmente aí. agora, depois de outubro, que a gente vai conseguir divulgar maior quantidade de livros, né? Pra iniciar junto. E ele tem uma pegada terapêutica que é a verdade. minha pegada, Sua então ele é bem linha. prático. É rapidinho para ler e é prático, tem ação Maravilhoso. prática, tem palavras de afirmações e de bênçãos para você aqui. Incrível demais. Gente, muito obrigada meninas, obrigada você aí de casa por estar aqui com a gente sempre no Blessing Show, muito obrigada pela sua audiência aqui conosco. Sigam as meninas, acompanhem as redes sociais, depois vão lá seguir cada uma. E foi muito especial mais uma vez. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau!